seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso culto online. Eu sou o Thiago Vicente, pastor aqui da Igreja Metodista do Planalto Verde e estou ao vivo com você aqui na internet para que a gente possa prestar culto a Deus. Dá licença para entrar na sua casa, chama os seus familiares, os amigos que estão aí com você. E eu gostaria, nesse começo de culto, ler com você um texto bíblico. Esse texto que está em Mateus 24:35 diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Muitas pessoas podem se perguntar se o culto online funciona. E, claro, a melhor coisa é a gente estar junto. Mas, se a gente for pensar bem, a Bíblia, o Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito no final do século, começou a ser escrito no ano 60 até o ano 100. Faz quase 2000 anos que foi escrito o Novo Testamento, foi escrito em grego. O texto original não existe mais, cópias de cópias de cópias, são 24.000 cópias que nós temos do Novo Testamento. É o maior número de documentos, de pergaminhos que existe de qualquer documento na história da humanidade. Mas, no entanto, foi escrito há muito tempo atrás, por pessoas que a gente não conhece, que não viu, nem foto, nem pintura certa, nem nada. E a gente pega essa Bíblia que é traduzida para o português, tanto tempo depois, lê, e quando a gente tem fé, a gente creu nessa palavra, como um dia eu criei que Deus podia me curar, esse Jesus podia me curar, e Ele me curou da bronquite. Ninguém orou por mim, eu criei, eu estava numa piscina, e eu orei. Eu lembro de uma outra vez que também orei, que eu tinha dor de ouvido, estava nadando, e joguei fora os meus tampões de ouvido, e esse Jesus me curou. Esse Jesus que já me visitou na piscina pela fé, nem Bíblia eu estava ali, mas sabia a palavra de Deus, Ele me salvou naquele momento. Ele veio até mim, ao meu socorro. Isso acontece por causa da fé. Então, por isso que Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, funciona o culto online? Funciona se você tiver fé, porque a graça de Deus está sobre todas as pessoas, mas o poder salvífico de Deus só funciona naqueles que têm fé. A salvação só vai vir sobre a minha vida, que é uma salvação completa, para esse momento, para agora, se você tiver fé. E eu quero orar com você, Pai. Esse filho, essa filha, ó Deus, gostaria de estar na igreja, junto conosco, e nós também. Mas agora, Senhor, estamos em casa, vendo esse culto, ó Deus, pela internet, e pedimos, ó Deus, a Tua presença e o Teu poder, porque é o Senhor, ó Pai, que pode fazer um milagre, que pode fazer o impossível, que pode trazer o bálsamo para essa vida nesse culto de agora, através dos louvores, através da palavra que vai ser ministrada, através de cada oração que vai ser feita. Pai, que assim essa pessoa possa abrir seu coração pela fé, porque a Tua palavra não passa, ela sai da Tua boca e não voltará vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. No nome de Jesus. Abra o seu coração no culto de hoje. Quero te convidar. Abra o seu coração e Deus tem muito para fazer. No nome de Jesus. Graça e paz. Vamos louvar e adorar o Senhor nesse momento, porque Ele é o único que é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Recebe, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas do teu amor. Com todo o meu
Te adoramos, ó Senhor, digno de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos toda a majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Quando eu me perdi, você me encontrou e reapresentou ao seu amor. Juntou os meus pedaços, me refez de novo. E o meu coração és defensor. Quando eu me perdi,
seja o centro, Senhor. Seja o centro das nossas vidas. Porque se estamos aqui, Pai, é por Ti e para Ti. Não nos deixe olhar para nada, Senhor. Mas que possamos manter nossos olhos em Ti e somente Te adorar. Te adorar. Porque o nosso desejo é Te adorar. Simplesmente Te adorar. Simplesmente Te adorar. Os meus olhos são pra Te olhar, meu coração pra Te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente Te adorar. Simplesmente Te adorar. Simplesmente Te adorar. Os meus olhos são pra Te olhar, meu coração pra Te amar. Meu maior desejo hoje simplesmente Te adorar. Muito obrigada, Senhor, por esse louvor. E recebe a nossa adoração, Pai, como incenso suave, que chegue aos Teus olhos, porque nós só temos a Ti, Senhor. Então eu Te entrego todo louvor, toda adoração. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Ti, pelos séculos dos séculos e séculos, e por toda a eternidade. Queremos Te adorar, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estamos agora no momento da contribuição voluntária, no momento da oferta. Quero convidar você a ler um texto comigo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Esse texto está lá em Malaquias 3:10, eu li só a primeira parte. Eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que fazem parte da nossa comunidade, da Igreja Metodista Nova Alto Verde, e que tem nos ajudado a manter essa obra, porque a obra de Deus a propagação da mensagem é de graça, mas aquilo que envolve a obra de Deus tem um custo. Tem um custo do local, tem um custo de água, de luz, de aluguel, tem um custo de manutenção, tem um custo também a gente como igreja metodista está integrada com a igreja metodista no Brasil todo. Então parte dos nossos dízimos e ofertas ajudam missionários, pastores, que estão em lugares que não poderiam levar o evangelho, porque naquele local as pessoas são muito pobres. E isso nós mantemos através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, que também vão manter a obra local, que vão manter aqueles que trabalham da obra. Eu quero agradecer você, porque você tem sido fiel. Quero agradecer você, mesmo que não é da comunidade, que está acessando a gente aqui na internet, e que nesse endereço que eu estou colocando aqui embaixo, né, da nossa conta, nessa conta que a gente tem no Santander, que também está na descrição do vídeo, tem ofertado, tem dizimado, tem nos ajudado a manter essa obra. E esse é o propósito quando Deus fala para a gente trazer o nosso dízimo até a obra de Deus, para que a obra de Deus não pare. Então eu não posso encobrir a verdade de você, porque o amor verdadeiro, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele também não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Então preciso falar para você a verdade. A verdade é que hoje nós não temos condições de continuarmos existindo como igreja. Não temos condições
de pagarmos o aluguel do próximo mês e as contas que nós temos. Então é um desafio para nós, é um desafio porque talvez você tenha perdido o seu trabalho, diminuído o seu salário, e você não está conseguindo, você trazer o dízimo e a oferta, ou você de repente não fazia isso, enfim. Mas as contas estão chegando também na igreja. E é um desafio para nós. Eu creio que essa obra de Deus, e Deus tem sustentado nesses 8 anos que a gente plantou essa igreja. E está nas mãos, eu creio que está nas mãos do Senhor. Assim como um dia, eu lembro que eu estava fazendo faculdade de Educação Física, eu não tinha condições de continuar essa faculdade, eu tinha uma bolsa de 50%, porque eu nadava pela universidade, e eu tinha que acertar as contas que era impossível, passadas que eu não tinha acertado, eu não poderia continuar o curso em dívida. E aí Deus, e as pessoas me perguntavam, você vai continuar? Você vai continuar? Eu falei, olha, eu creio que se for a vontade de Deus eu vou continuar. E eu creio também se for vontade de Deus que a gente continue ali naquele local e pague o aluguel, tudo, a gente vai conseguir. Se não, a gente vai sair e não tem o que fazer, né? Eu creio que nosso vínculo é maior do que com o lugar. A igreja não vai deixar de ser desfeita porque a igreja não é o local. Mas se você quer contribuir, se você está entrando nesse vídeo, gosta do nosso canal do Mensagem Diária e quiser contribuir, ou você que é membro da nossa igreja, ou visitante, participa do lugar de oração, sabe que a gente está passando por um momento muito difícil. E se você quiser ser instrumento de Deus para que essa obra continue, se você pode fazer isso agora, aqui está a conta. Se você não puder, se você não quer, não tem problema. A gente vai continuar fazendo a obra de Deus, independente disso. Mas eu quero orar com você, quero orar. Pai, muito obrigado, porque a Igreja Metodista no Planalto Verde não foi um sonho meu, mas foi um sonho teu. Não foi nem eu que escolhi estar naquele lugar, me colocaram, e desde então tenho me dedicado com todo o zelo e com todo o meu esforço, Pai. Tu sabes, Senhor, que eu mesmo, para estar na igreja, tenho que viajar todas as vezes, 25 quilômetros para ir, 25 para voltar. Tu sabes, quando eu comecei ali na igreja, Senhor, eu não era nada, nem pastor eu era. Eu fiz o curso teológico, me formei em teologia, paguei meu curso, depois fiz o curso do programa de orientação vocacional da igreja, depois eu passei pela prova da igreja, fiz a prova da ordem, obtive a melhor prova entre todos os presbíteros e presbíteras que prestaram a prova junto comigo. Depois o Senhor me abençoou também, eu comecei a fazer um mestrado, na qual estou terminando o mestrado na área de Bíblia. Tenho me esforçado com todo o meu esforço, tenho visitado as pessoas, tendo pregado o Evangelho. E, Senhor, Tu sabes também que eu e minha casa temos sido fiéis a Ti. E, Senhor, entrego tudo a Ti, Pai, porque tudo que eu podia fazer, eu fiz. Assim como eu creio, Senhor, cada irmão e cada irmã que tem feito e entregado sangue, essas pessoas até que perderam o trabalho, perderam parte, ó Deus, dos seus salários, da sua empresa, e estão continuando ofertando e dizimando, e agora, Senhor, nós precisamos de um milagre. E nós oramos por um milagre, Senhor. Essa obra não é minha, é do Senhor. Se o Senhor quer tirar como o Senhor fez com Jesus, o Senhor tirou uma moeda dentro do peixe, que mandou Pedro pescar, e tirou a moeda e pagou ali o imposto de Jesus, o imposto de Pedro, mesmo Jesus não tendo que pagar imposto por ser descendente de Davi, ele pagou. Assim o Senhor vai fazer um milagre para a gente continuar ali no Planalto Verde, continuarmos ali na Evo Paresc. Eu creio e entrego nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A crise que vivemos é a ira de Deus sobre toda a terra. Quero falar com você nessa mensagem, fique comigo até o fim, sobre essa crise que nós estamos passando, sobre uma crise pessoal futura que você possa passar, sobre coisas ruins que acontecem com pessoas boas, ou coisas ruins que acontecem se é sempre a ira, a raiva de Deus sobre os homens, porque os homens pecam. Bem,
E para falar com você sobre isso, eu quero convidar você junto comigo. A gente vai ler alguns versículos bíblicos que estão na palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a revelação de Deus nos séculos. Deus vai se revelando desde Gênesis até Apocalipse, nos 66 livros da Bíblia, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Deus vai se revelar para nós, seres humanos. E a gente tem que entender que ele vai se revelando gradativamente à medida que ele foi se revelando pelos séculos. O texto foi sendo escrito e depois foi considerado santo, canonizado. A gente vai ter uma visão global e melhor. Principalmente quando a pessoa de Jesus Cristo vem nos evangelhos, ele vai nos revelar o que é a palavra de Deus e qual que é o verdadeiro, a verdadeira intenção do texto, o que Deus realmente estava dizendo no texto, porque ele é o próprio autor, como Deus, né, como Filho de Deus. E depois da pessoa do Espírito Santo que foi derramado sobre toda a terra, que está aqui para nos ajudar e nos fazer entender tudo isso. Então quero orar com você agora no começo. Pai, envia o teu Espírito agora sobre mim, sobre essa pessoa. Em nome de Jesus, perdoa o nosso pecado e fala conosco, Senhor, agora. Nós liberamos perdão também e te pedimos, Senhor, fala conosco, com o nosso coração, sobre tudo isso que nós estamos passando e traz um conforto, um consolo, no nome de Jesus. Bem, antes de mais nada, existe um pensamento popular de todo o mal que acontece com uma pessoa é porque essa pessoa pecou, né? Como está escrito em Gálatas 6, 7, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, de Deus não se zomba. O salário do pecado é a morte, Romanos 3, 23. Então, existe um pensamento de que se eu fizer coisas boas, eu vou colher coisas boas, e se eu fizer coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. No entanto, a gente vai ver em toda a Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, que coisas ruins também acontecem com pessoas boas, e coisas boas acontecem com pessoas ruins. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, mas de uma certa forma, um pensamento popular, principalmente de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, um Deus que se ira. E no Antigo Testamento, o povo que vivia no Antigo Testamento entendia que todo bem e todo mal provinha de Deus. Eu vou ler um texto com você que fala sobre isso. Olha só, em Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. No original do hebraico está dizendo assim: eu crio o bem e eu crio o mal. Há um pensamento no Antigo Testamento de que as coisas boas e ruins provêm de Deus. Não existia o pensamento do diabo, se as coisas ruins vinham do diabo, vinham de Satanás. Não. No Antigo Testamento eles não tinham essa visão. Não se fala muito, não se usa muito até a palavra, né, um nome, o substantivo próprio Satanás, diabo. Diabo é no grego, no Novo Testamento, e Satanás é a palavra no hebraico para o diabo. Não se fala muito dele. A gente vai ter uma visão melhor no Novo Testamento. E no Novo Testamento, olha só o que está escrito aqui em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. O pensamento do Antigo Testamento é o pensamento de que o bem e o mal vêm de Deus. O pensamento do Novo Testamento é que o bem vem de Deus e o mal vem do diabo. Bem, e essa crise que nós estamos vivendo é a consequência da ira de Deus sobre a terra, porque Deus também ele vai recompensar aqueles que fazem o bem e vai trazer punição para aqueles que fazem o mal. Vamos continuar lendo aqui um texto, Jesus contando esse texto lá em Lucas 13. Naquela
ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus, ele vai trazer a revelação exata de Deus. Você vai ler lá em João 1, que ninguém conhecia Deus, ninguém jamais viu a Deus, até que Deus foi mostrado através de Jesus Cristo. Jesus, ele vai revelar a vontade plena do Pai. Quando um cego, um leproso chega para ele e fala: se quiseres pode me purificar, ele diz: eu quero. Deus sempre vai querer nos salvar. Deus sempre vai querer nos curar e nos libertar. Isso foi o que Jesus, o ministério de Jesus passou para nós. E aí então, Jesus está mostrando aqui que não, esse nível de pecadores, mais ou menos pecadores, ou alguém morreu porque foi punição de Deus. Ele bateu o carro, ele era pastor, bateu o carro e morreu porque ele estava em pecado. Existe esse pensamento, né? Aconteceu isso com tal pessoa, porque estava em pecado. Não, Jesus está dizendo aqui no texto, coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Ninguém é melhor ou pior. Jesus está dizendo, todos somos pecadores. É o que a Bíblia diz lá no Salmo, acho que é o Salmo 15, e que está escrito também em Romanos 3, 23, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E é o que Jesus está dizendo aqui, olha, todos são culpados, todos são pecadores, e o resultado do pecado é a morte. Mas, no entanto, Jesus começa a mostrar, olha, pare de pensar nisso. Se você não se arrepender, você também vai perecer. Assim como quando ele curou em João 9 aquele cego de nascença. Vamos falar, olha, ele nasceu cego porque os pais dele pecaram, ele pecou, por que ele nasceu cego? E aí Jesus diz, não foi nem eles, nem os pais que pecaram e nem ele, mas é porque a glória de Deus se revela. Jesus está revelando algo muito maior para mim e para você. Então, no meio de tudo, eu quero ler com você, olha, lá no início, porque Jesus ele começa a abrir o nosso entendimento, o Espírito Santo, através das palavras que Jesus revelou, e a gente olha lá no início, em Gênesis 2:9, diz assim, então o Senhor Deus fez nascer do solo todos os tipos de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, pense só, Deus, quando ele cria o homem, ele cria como a coroa da criação, ele cria todas as coisas, todo o universo, tudo que existe na terra, e por fim cria o homem em sua imagem, em sua semelhança. Ele dá o governo para o homem da terra, certo? Ele disse assim, olha, cuide de toda a terra, né? Tenha o domínio sobre todos os seres da terra. Eu coloco na sua mão essa responsabilidade do homem de trazer o reino dos céus aqui na terra, fazendo a vontade do Pai. Mas aí ele coloca no centro desse jardim uma árvore da vida. Olha, esse Deus que colocou a árvore da vida era uma árvore que depois você vai lendo no capítulo 3, depois que o homem peca, você vai ver Deus falando, olha, se ele comer da árvore, ele vai viver eternamente. Então, olha só, esse Deus que criou todo o universo por nossa causa, nos faz coroa da criação, nos faz a sua imagem e semelhança. Ou seja, ele nos fez seres espirituais, né? Um espírito que tem uma alma que habita num corpo e colocou de fábrica o Espírito Santo. Sem imagem de Deus, a imagem de Deus é o Espírito Santo e a semelhança de Deus é o Espírito humano. E aí então ele coloca uma árvore da vida. Você acha que esse Deus queria o meu mal e o seu mal? Eu acho que não. Se ele colocou a árvore da vida ali, mas no entanto ele também colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque deu a oportunidade de a gente escolher o caminho que a gente vai traçar, aquilo que a gente vai decidir o que vai fazer. Porque ele não queria o homem obedecendo a ele obrigado. E aí então ele coloca essa árvore porque, como o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele não poderia fazer nada errado. Ele não ia nem pensar naquilo que é errado. Por quê? Porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Ele só poderia escolher o que era errado comendo da árvore
do conhecimento do bem e do mal, e aí então Deus diz, ó, então quando você comer dessa árvore você vai morrer. E aí então a morte entrou no mundo. Bem, aqui em Jeremias 18, também o texto do Antigo Testamento, 30 e 32, Deus fala assim com o seu povo, mas ele está falando com todos nós agora. Portanto, a nação de Israel, eu julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviam de todos os seus males, para que o pecado não cause queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. A gente vai ver então que Deus, ele nos faz como coroa da criação, nos faz sua imagem e semelhança, coloca a árvore da vida, deixa o homem tomar suas próprias escolhas. Então ele vai dizer, e Jesus vai revelar o que já estava escrito no Antigo Testamento, o quê? Olha, vocês todos são pecadores iguais. E se vocês não se arrependerem, vocês não poderão viver. Se vocês não... O que é se arrepender? É tomar uma nova atitude de vida. É saber que fora de Jesus não existe salvação. A gente só pode ir para o céu e ser salvo por causa da fé que nós temos em Jesus. Logo, esse Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, e quando ele terminou, toda a criação disse que era muito bom. Ele quer o melhor para mim e para você. Ele quer o melhor para toda a humanidade. Ele quer o melhor para 7 bilhões e meio de pessoas que existem hoje no planeta Terra. Então agora eu quero convidar você a ler um texto comigo de Jó. Porque o texto de Jó no Antigo Testamento vai mostrar que Deus é aquele que faz o bem, mas aquele que faz o mal é o diabo. Leia comigo. Jó capítulo 2, a partir do versículo 1. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Versículo 6. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Será que Deus é responsável por toda a crise que nós estamos passando? Bem, aqui na história de Jó, já no Antigo Testamento, nós temos um exemplo claro de Deus, do diabo e do ser humano. Jó era um homem íntegro, ou seja, quando a Bíblia diz íntegro, ele era um homem honesto em todas as áreas. Não só numa área da vida, não só, por exemplo, honesto, a gente pensa em honesto hoje uma pessoa que é honesta na parte financeira, mas ele era íntegro em toda a área da vida dele. Em tudo ele procurava fazer a vontade de Deus, em tudo. E ele até sacrificava pelos seus filhos, porque se os filhos dele tivessem pecado, ele queria interceder pelos seus filhos. E aí então Satanás vai se apresentar diante de Deus e vai dizer para Deus que Jó só serve porque Jó era um homem rico. A Bíblia vai mostrar isso. Ele tem bois, camelos, ovelhas, servos e servas, empregados, né, como está na Nova Versão Internacional, mas na versão da Almeida você vai ver servos e servas, mostrando ali a Bíblia que ele era um homem muito rico, o mais rico de todo o Oriente. E aí então Satanás vai dizer para Deus que Jó só serve porque Deus
colocou, vamos imaginar assim, uma proteção ao redor de Jó, e nenhum mal acontecia com Jó e com a sua família. E aí então Satanás vai dizer para Deus, se você tirar tudo que ele tem, tudo que ele possui, ele vai se voltar contra você. Ele vai jogar a culpa de tudo que está acontecendo em você. E no meio dessa crise, o mais comum de nós fazermos é, às vezes, atribuir a culpa a Deus. E achar que Deus quer o nosso pior. Mas nós vemos aqui um exemplo claro. O mal vem de Satanás. Quando Deus fala para Satanás no capítulo 1, olha, tudo que ele tem, ele possui, está nas suas mãos. Satanás destrói os camelos que ele tinha, os bois que ele tinha, o gado, as ovelhas que Jó tinha. E mata todos os servos que Jó tinha, deixando pouco só para contar a história. Assim, nós vemos claramente que o mal que aconteceu com Jó só aconteceu porque Deus permitiu. Porque se você é um homem, uma mulher íntegra, que vive a palavra de Deus, que busca Jesus do fundo do seu coração, saiba que Satanás, ninguém pode colocar a mão em você se Deus não permitir. Mas mesmo que o mal aconteça, porque um mal certamente vai acontecer, pode acontecer com qualquer um de nós, porque lembra quando Deus falou para Adão e Eva, falou assim, Adão e Eva, olha, se você, primeiro para Adão e depois Adão passou para Eva, mas disse assim, ó, se você comer da árvore, vai acontecer a morte. E a morte continua acontecendo. E nós vemos o resquício do pecado, da morte, acontecendo por toda a terra. Não só com a pessoa que pecou, mas uma criança que nasce, por exemplo, de um caso de adultério, de um homem que não era casado com a mulher. E aí o pai não pode assumir essa criança e a mãe vai ter que cuidar dessa criança sozinho. Essa criança vai sofrer a ausência de um pai. Ou um lar que se divide, e aí a criança não sabe se vai morar com o pai, com a mãe. Bem, tudo isso é fruto do quê? Do pecado. E quem vai sofrer? Por exemplo, o inocente, que é a criança, que não tem nada, às vezes, nada a ver com a história. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes o mal que acontece com a gente é resultado do pecado de outras pessoas que vai vindo, que vai vindo, que vai vindo. Mas, no entanto, aqui no texto, nós vemos que o que acontece com Jó? Jó, ele é afligido pelo diabo. E aí, então, depois de tudo isso que acontece, Jó se prostra na terra, no capítulo de número 1, e diz, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Nu eu nasci e nu eu vou voltar para a terra. Nu eu vou morrer. Né? Eu vim sem nada e vou levar nada. E ali então, Satanás, no capítulo 2, vai acontecer o que nós lemos aqui. Ele vai então dizer para Deus que se Deus permitir que ele tocasse na vida de Jó, na saúde de Jó, que então Jó iria colocar a culpa em Deus e ia amaldiçoar Deus, falar mal de Deus. E aí então Deus permite, Satanás vai e coloca a doença em Jó. E aí nós vemos claramente Satanás fazendo no texto, se você ler o capítulo 1 e 2, Satanás manda fogo cair do céu para consumir as ovelhas. Satanás manda depois um fogo, um vento que cai na casa que estavam os filhos de Jó, né? Que morrem no capítulo de número 1. Né? Os 10 filhos que Jó tinha morrem. E aí nós vemos também Satanás usando de pessoas para virem saquear, roubar, matar. Né? A gente vê que quem que está por trás de todas essas coisas? O mal. O Satanás vai agir nas pessoas que roubam, que matam. Agiu ali até com sinais sobrenaturais que fogo caiu no céu. Agiu também na parte da natureza, vindo com o vento e destruindo a casa que estava um filho de Jó. E Satanás também, o diabo vai vir e vai colocar essa doença em Jó.
E aí nós vemos quem é o autor do mal ali, que mostra já no Antigo Testamento, Satanás. E Satanás só pôde tocar em Jó, porque Jó era íntegro, porque Deus permitiu. Mas mesmo depois de tudo isso, você vai ver até a mulher de Jó falando para Jó, no versículo 9. Então, sua mulher disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. A crise que estamos passando, a culpa é de Deus? Bem, se a gente é uma pessoa íntegra, nós estamos apenas colhendo tudo aquilo que está acontecendo do pecado do ser humano na terra. E aí Satanás é solto. Satanás precisa pedir para Deus para tocar nas pessoas que já são dele. Né? Colossenses 1,13 vai dizer que Deus nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Só as pessoas que são de Jesus que pertencem a Deus, o resto está na mão de Satanás. E Satanás deita e rola e faz o que quiser. E aí, à medida que as pessoas vão caindo mais no pecado e vão dando liberdade, elas dão carta branca para Satanás fazer o que quiserem, para o diabo fazer o que quiserem com a vida delas e trazerem o mal, a ponto de trazer muitos males, como a doença, como nós vemos claramente aqui na vida de Jó. Mas aqueles que são de Deus são guardados, mas também nós podemos sofrer os males. Por quê? Porque nós não somos invencíveis. Nós também, apesar de tudo, nós também pecamos. Nós temos falhas. E aí, então, pode um crente morrer de Covid? Claro que pode. Ninguém é super. Se a gente não tomar o cuidado que tem, e mesmo tomando cuidado, pode acontecer? Pode. Mas a gente vê claramente que o responsável pelo mal é Satanás. E que Deus quer só o bem. E que, no meio de tudo isso, se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, convido depois você a ler o livro de Jó. Lê o capítulo 1 e o 2. Lê depois o capítulo 42, que é o fim da história. Se você não quiser ler o livro inteiro. Lê o 1 e o 2 e o 42. Mas você vai ver que o que está em jogo? A integridade de um homem. Deus fala que ele é íntegro. E Satanás atribui essa integridade por causa da proteção de Deus, porque ele era rico, porque ele não tinha doença, porque tudo ia bem. Mas Jó se manteve íntegro até o fim. Jó não pecou com os lábios, não atribuiu nenhum mal a Deus. E aí então, nós vamos vendo na sequência do livro, os seus amigos vão vir consolá-lo. E aí vão falar para Jó, tudo isso que você está vivendo é porque você pecou. E é esse o pensamento que a gente tem até hoje. A pessoa aconteceu algum mal, é porque ela pecou. Vão acusando Jó de várias e várias coisas. Jó diz que não e não, até que no final Jó fala com Deus. E aí ele começa a conhecer a Deus. E aí no final do capítulo 42, depois de tudo que ele passa, Deus falando, depois da experiência que ele teve com Deus, ele diz assim, no versículo 4 do capítulo 42, tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois Jó orou no versículo 10, pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha. Depois de tudo que Jó passou, olha o que acontece. Ele se arrepende. Por mais que Jó fosse íntegro e não estava vivendo na prática do pecado e iniquidade, porque a prática do pecado sem arrependimento, sem confissão, sem querer mudança, é iniquidade. Jó era um pecador como eu e você. Como que nós sabemos? Porque Jó morreu. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E aí então ele se arrepende. Ele começa a perguntar a Deus por quê? Por que está acontecendo tudo isso? Deus não responde, Deus não precisa dar satisfação para ninguém. E aí então ele tem uma experiência mais pessoal com Deus. No meio de toda essa crise, Deus está nos convidando a nos aproximarmos dele, a conhecermos ele de verdade, pessoalmente.
E no meio de tudo foi o que Jesus falou. E que Deus já falava no Antigo Testamento, lá em Ezequiel 18. E como Jesus falou em Lucas 13. Arrependam-se. Mude de vida. Saiba que sem Deus, sem Jesus, você não vai poder continuar. Mas esse Deus, desde o princípio, como tem essa árvore aqui atrás de mim, Ele nos criou para a vida eterna. E a testemunha de que Deus não quer o mal do homem é quando Ele criou essa árvore da vida. Uma árvore como essa. Não sei como era, mas que eu estou tentando colocar aqui para você. Uma árvore da vida. Deus sempre escolhe a vida. Deus sempre quer nos salvar. E quando que Jó foi salvo? Quando ele colocou a palavra de Deus em ação. Porque o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Depois Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Quando que Jó teve a cura? Quando ele começou a orar pelos outros. No meio de tudo que está acontecendo, no meio dessa crise, eu me pergunto, é Deus responsável por todo esse mal? Nós estamos colhendo o mal que nós próprios estamos fazendo e fizemos, como você viu nos slides anteriores, que tinha aquela destruição no fundo e o fogo. Nós plantamos e nós colhemos tudo isso. E todo esse mal está acontecendo pelo nosso próprio egoísmo, pelo nosso pensamento ruim, as coisas ruins que nós fazemos. Nós mesmo que fizemos tudo isso, e Deus está nos convidando no meio de toda essa crise a nos arrepender. Jesus está falando, pare de procurar culpados, se arrependa, se volte para Deus. Entenda que se você não mudar de vida, mudar de pensamento, de coração, e não buscar um novo coração, você igualmente vai perecer. Todos vamos perecer e morrer um dia. Mas Deus escolhe a vida. Ele fez a árvore da vida, mas a gente tem que escolher. E hoje nós temos acesso à árvore da vida através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. No meio de toda essa crise, o que eu mais preciso, nós precisamos de Jesus. E colocar nossa fé em ação, como orando pelos outros. Orando por essa terra, orando porque a gente tenha paz no nosso país, para que o presidente, os governadores não fiquem um contra o outro, o Senado, a Câmara dos Deputados, as prefeituras, os vereadores, todos se unam, né? O Supremo Tribunal Federal, os juízes também de primeira instância se unam pelo esse país e mudem, e não queiram usar de tudo que está acontecendo para usar politicagem, e para fazer um mal, mais mal ainda. Então, no meio disso tudo, eu quero que você guarde isso no seu coração. Jesus. Deus é responsável pela crise, a resposta de Deus é Jesus. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar o mundo. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, Ele nos dará todas as coisas. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. No meio disso tudo, Jesus nos revelou um Deus que é bom, que é misericordioso e que quer que a gente se arrependa e reconheça que só em Jesus nós temos salvação e nós precisamos mudar. E então, essa cruz que um dia Jesus experimentou e sofreu por mim e por você, e sentiu a ausência do Pai, e foi injustiçado, e sofreu as nossas enfermidades, os nossos pecados ali na cruz. No meio de tudo, o que eu quero dizer para você, Jesus Cristo, diga comigo, Jesus Cristo é a resposta para dizer, Deus é responsável por toda essa crise, nós somos responsáveis por toda a nossa crise, vamos assumir o nosso erro. Adão e Eva falaram, não, Adão falou assim, a mulher que tu me deste me fez pecar, e a mulher falou, foi a cobra que me deu. Nós estamos vivendo tudo aquilo que nós mesmos plantamos, e claro, Satanás se aproveita de tudo isso, e prolifera ainda mais o mal, a confusão, mas Deus está olhando para mim e para você, e ainda há tempo de salvação, há tempo de a gente se arrepender. A Bíblia diz em Apocalipse que quando Deus vier realmente com a sua ira, vai ser descomunal, não vai nem se comparar com tudo isso que a gente está passando. E as pessoas não vão se arrepender, vão blasfemar e vão falar contra Deus.
Não vão se arrepender, apesar de Deus enviar as 2 testemunhas, apesar de Deus mandar, não só as 2 testemunhas de Apocalipse, mandarem várias pessoas no mundo inteiro pregar o evangelho, as pessoas não vão querer saber, não vão se arrepender dos seus males, vão se voltar contra Deus e vão morrer, apesar dos flagelos que vão sofrer, apesar dos ais, das trombetas e tudo, não vão se arrepender. Mas eu e você temos chance de arrepender, porque o Espírito Santo foi enviado para nos convencer do pecado e nos voltarmos para Deus. Deus te ama tanto que deu Jesus, e a resposta para essa crise é Jesus. Ore comigo agora. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus misericordioso, bondoso. E quando o Senhor podia ter escolhido destruir toda a humanidade, pois não foi de forma alguma culpa sua tudo que Adão fez e depois o que vieram depois. Ó Pai, todos nós pecamos, estamos destruídos da tua glória, mas mesmo assim o Senhor enviou o teu Filho para viver uma vida santa, para morrer por nós na cruz, tomar sobre si o nosso pecado, a nossa enfermidade. Nós estamos aqui no meio dessa crise, tendo tantas perguntas, e nós pedimos misericórdia de nós queremos nos arrepender, nos voltar para Ti, pedir perdão pelo nosso país, pelos nossos estados, cidades, ó Pai, pela nossa nação. Pedimos, Senhor, o Teu sangue, pedimos, Senhor, só para o Teu Espírito de vida, pedimos que esse mal se cesse, pedindo que, ó Pai, que deixa voltar todas as coisas, senão as pessoas não vão ter o que comer, não vão ter trabalho. Senhor, nós pedimos misericórdia. No meio de tudo isso, Pai, tem misericórdia, nos dá o nosso de cada dia, nos ajuda, Pai. É o que eu oro agradecendo, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero orar com você agora, você que está triste, está angustiado, está com medo, você está com dor no corpo, você que está doente, quero orar por você agora, em nome de Jesus, porque eu creio que Jesus ressuscitou e que o poder da cruz vai além de mim, além da minha pessoa, mas Ele opera pela fé da pessoa que ouve e crê na Tua palavra. Pai, eu oro por salvação, por cura e libertação. Oro por essa vida que está se arrependendo e se voltando para Ti agora. Oro por essa vida que está enferma para ser curada. Oro por essa vida que está opressa, seja liberta. Oro por essa vida, Senhor, que está deprimida, que está angustiada. Ó Deus, mesmo essa criança, Senhor, eu oro em nome de Jesus para que todo mal vá embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que sopre o Teu Espírito de vida e salvação, que essa pessoa guarde no coração: Jesus Cristo é a resposta para dizer o sim de Deus, o perdão de Deus sobre todos nós e a misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu espero que você tenha gostado e que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas no meio dessa crise. Deus vai sempre querer o nosso bem e vai querer sempre nos salvar. Essa é a escolha de Deus. E qual que é a sua escolha? Então escolha se salvar, escolha ter a fé em Jesus, só Ele pode te salvar. E entregue sua vida a Ele, leia a Bíblia, ore, busque a Deus, se arrependa, viva de acordo com a palavra. E assim você vai ter sempre vida e abundância dentro de você, fluindo através do Espírito Santo que Deus te dá. A você que creu em Jesus e entregou sua vida para Ele. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Muito obrigado porque você ficou com a gente até o final. Muito obrigado por ter deixado a gente entrar na sua casa. Quero convidar você a estar com a gente aqui no nosso canal do YouTube, do Mensagem Diária. Nós colocamos uma mensagem nova todos os dias às 8 horas da noite. Eu estou com você de segunda, quarta e sexta. A Mônica está com você de terça e quinta. E de quinta uma mensagem especial para as mulheres. E o meu pai está de sábado, trazendo uma mensagem do contador de histórias. De domingo, às 9h30 da manhã, a Mônica coloca uma mensagem para você. E às 6 horas nós temos o nosso culto completo, com um louvor, com a mensagem, com a pregação da palavra de Deus. Muito obrigado. Você possa compartilhar esse culto com outras pessoas. Passe no WhatsApp, compartilhe no Facebook, no Instagram. Passe para as pessoas ouvirem a mensagem de Deus, da palavra de Deus. Espero que você tenha gostado. Que Deus possa te abençoar muito, meu irmão, minha irmã. E que em breve a gente possa estar junto. Até lá, estamos aqui
colocando para você no WhatsApp. Você que faz parte da nossa comunidade, colocamos no WhatsApp uma mensagem devocional todos os dias. Você que precisar também pode nos ligar. Que Deus te abençoe e que nós possamos, o mais breve possível, estar juntos novamente. Eu quero orar por você e impetrar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. No nome de Jesus. Deus te abençoe.